Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos entender de uma vez por todas, o que é assinatura eletrônica. Saiu uma medida provisória nova essa semana e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Moraes, engenheiro eletrônico, advogado, especialista em direito digital, sócio do PK Advogados. E hoje eu quero falar sobre essa medida provisória, a MP 983, que saiu essa semana e que trouxe uma série de novidades, reforços em relação ao uso da assinatura eletrônica. Então vamos entender de uma vez por todas, a assinatura eletrônica não é aquela assinatura que eu faço em papel e depois eu digitalizo, né? Ela tem todo um formato que é transparente para o usuário leigo, mas que facilita muito a nossa vida. E essa medida provisória é uma oportunidade de transformação digital, trazendo a tecnologia para as nossas relações do dia a dia, facilitando o nosso dia a dia. E uma vez que o governo adote, né, como é o caso dessa medida provisória, isso propaga para toda a sociedade. Então vamos entender um pouquinho o que é isso. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você tiver críticas, pode deixar seu comentário, né? Eu estou aqui para ouvir e quero melhorar. E se você tiver sugestões de novos vídeos, novos conteúdos, também fique à vontade. Vamos entender então, é uma oportunidade muito boa, porque essa medida provisória saiu essa semana. Então, por isso eu preparei esse vídeo para vocês, para explicar o que tem dentro dessa medida provisória. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, vamos entender então o que é essa assinatura eletrônica, né, que trouxe essa medida provisória nova. Antes da gente entrar na medida provisória, que saiu agora no dia 17 de junho, né, vamos entender um pouquinho o que é o conceito da assinatura eletrônica, para depois a gente ver o que a medida provisória trouxe de diferente para a gente. Primeira coisa que é importante da gente entender, olha só, né? A medida provisória de 2001 já estabelecia toda essa possibilidade de assinatura eletrônica, tanto a assinatura com certificado digital ou não. Então, nós estamos com uma lei de mais de 20 anos que já tem essa possibilidade, né? Mas que tem uma dificuldade de adoção ainda muito grande. Então, o que aconteceu de diferente agora foi que a MP 983 veio trazer isso para a esfera do governo, né, permitindo essa possibilidade, reforçando, na verdade, porque já era possível, né, pela MP 2200, mas agora ela trouxe um reforço nesse sentido, né? Então isso deve aumentar bastante, então isso é uma oportunidade de transformação digital bastante grande. Mas o que é a ideia então dessas assinaturas eletrônicas, né, que não tem nada a ver com eu assinar em papel e digitalizar, né? Na verdade, as assinaturas eletrônicas, né, vocês vão notar aqui, elas são formas de eu validar a identidade da pessoa. Então, tem várias formas que eu posso fazer isso, né? Pode ser aqueles tokens que a gente recebe por SMS, posso ter o token físico, o usuário e senha é uma forma de identificação, né? Posso ter o aceite digital num contrato, né? Eu posso ter assinatura eletrônica via o meu certificado digital. Então, todas as formas que eu tenho de fazer o quê? Assegurar que a pessoa que está dando a vontade dela naquele documento é ela mesma. Algumas com maior segurança, outras com menor segurança. E o que a AMP 983 veio trazer é justamente isso, esclarecer esses níveis de segurança e nas relações com o governo, quais tipos de segurança eu preciso usar em qual caso, né? Então a ideia é justamente essa. Vamos dar uma olhadinha então no porquê disso tudo, né? Se a gente olhar aqui nesse slide, aqui tem os elementos principais em relação a essa necessidade da assinatura eletrônica, né? Aqui eu coloquei como assinatura digital, que é a chamada espécie da assinatura eletrônica quando eu tenho o certificado digital de assinatura, né? Qual que é a ideia? Eu tenho que manter o documento íntegro, então eu tenho que assegurar que a pessoa concordou com aquele documento, quando eu estou falando de um contrato. Eu tenho que ter a possibilidade de identificar quem
quem manifestou aquela vontade, garantir essa identidade dessa pessoa, que depois a pessoa possa negar que foi ela que se manifestou, né? Então, tudo isso são formas de eu validar essa assinatura eletrônica. Quando eu tenho o certificado digital do ICP Brasil, já existe a presunção de veracidade daquela pessoa que manifestou essa vontade. Tudo isso, como eu falei para vocês, já existia desde 2001, né? Então, vocês vejam como isso estava devagar, né? E agora essa oportunidade de transformação digital ocorre por conta agora da pandemia com a nova medida provisória. Então, o que é essa medida provisória, né? Então, vamos entender aqui o que é essa MP 983, que saiu agora no dia 17 de junho. Ela veio reforçar esse conceito do uso da assinatura eletrônica na relação entre o governo e as pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com o governo, né? De que forma ela fez isso? Primeira questão aqui, olha só, para a gente notar, né? O que ela permitiu, o que ela cobre, né? Toda vez que eu estou fazendo comunicações dentro dos órgãos públicos, entre órgãos ou dentro dos órgãos, eu posso usar assinatura eletrônica, né? E também nas comunicações das pessoas, né, das empresas, com os órgãos públicos, eu posso utilizar. Então, abriu com um leque bem geral. Ela restringiu em algumas situações em que não é permitido o uso da assinatura eletrônica nas relações com o governo. Quais são essas situações? Olha só, nos processos judiciais, né? Embora, na verdade, aqui, né, no ponto de vista da MP 983, ela está restringindo aqui o uso para processos judiciais, mas a gente tem todo o sistema, né, de uso do processo eletrônico, né, que já vinha utilizando essa possibilidade. Então, aqui não está coberto aqui na MP 983, mas a gente já tem um sistema judicial que já utiliza há muito tempo essa questão da assinatura eletrônica. Nas comunicações entre entidades, empresas e pessoas privadas, então ela não está cobrindo isso, a MP 983 especificamente, mas como eu falei para vocês, ela já está cobrindo na MP 2200. Quando o anonimato é permitido ou quando é dispensada a identificação. Então, nessas comunicações também não está abrangido aqui pela MP 983. E naquelas situações em que também eu tenho que ter algum tipo de sigilo, né? Então, eventualmente, nas comunicações com as ouvidorias dos órgãos públicos, nos programas de proteção à testemunha e vítima, né? Que eu tenho que ter um sigilo em relação a isso, e quando o sigilo é absolutamente necessário, né? Seguindo aqui, né? Uma classificação importante que a norma trouxe foi essa divisão que ela fez em 3 categorias. Então, ela classificou o nível de assinatura eletrônica simples, né? Então, eu vou destacar aqui para vocês, né? Né? Assinatura simples, é o nível de segurança mais baixo, eu consigo identificar o signatário, associar dados para poder classificar ele, mas não tem um nível de segurança ainda tão sofisticado para eu controlar o assinante, né, de uma maneira unívoca, né? Isso só acontece no nível 2, que eles classificam aqui como assinatura eletrônica avançada, né? Então, nesse caso, eu tenho que ter um nível de segurança um pouco maior, detectar e gravar todos os dados que se relacionam com a pessoa que manifestou aquela vontade. E, por fim, né, o terceiro nível de maior segurança é a assinatura eletrônica qualificada, segundo essa classificação da MP 983, né? Que era a que a gente chamava, né, anteriormente de assinatura digital, que já estava regulada pela MP 2200 de 2001. Né? Então, vocês veem que ela não traz uma novidade, ela só classifica e estabelece os níveis de segurança. E para que ela faz isso? Né? Por que a MP 983 faz isso? Ela estabelece esses níveis justamente para poder depois determinar quais as hipóteses em que eu posso utilizar os tipos diferentes de assinatura eletrônica. Então, vamos começar aqui pela assinatura mais simples, né?
Então, a assinatura eletrônica simples, ela é esse tipo de assinatura que envolve informações que não são necessárias à proteção por sigilo, né? Então, quando eu vou me relacionar com o governo, num tipo de manifestação que não tem uma informação sigilosa, então eu posso usar assinatura eletrônica simples. Em todas as hipóteses que eu posso usar assinatura eletrônica simples, eu também posso usar assinatura eletrônica avançada, né? Além disso, eu também posso usar avançada quando eu tenho informações classificadas ou protegidas por sigilo. Vocês me desculpem aqui o risco em cima. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui online. Então, são esses outros tipos de informação um pouco mais sofisticado. E olha que interessante aqui, ó. Registro de atos em juntas comerciais, né? Isso aqui me chamou muita atenção, né? Fiquei muito contente, porque, obviamente, a gente vai entender depois, quando eu vou para a assinatura eletrônica qualificada, ela tem um custo, é o custo de emissão do certificado. Então, isso dificulta a adoção dela de uma certa maneira. A assinatura eletrônica avançada não tem esse custo de emissão do certificado e já está sendo permitida em um ato que é um ato bastante comum das empresas, que é a constituição da empresa no contrato social, as alterações de contrato social, tudo isso pode ser feito, registro nas juntas comerciais, com a assinatura eletrônica avançada. E por fim, né, a categoria de maior nível de segurança, que a MP 983 chamou de assinatura eletrônica qualificada, a gente chamava também isso de assinatura digital, que é aquela baseada num certificado de emissão do ICP Brasil, que é todo aquele sistema de emissão de certificados que garante, né, que a pessoa que está se manifestando é ela mesma. Então, tem todo um sistema que eu tenho que me cadastrar, tem uma emissão de token personalizado, eu tenho que ter esse vínculo, né, da pessoa física com aquele token para mostrar que toda vez que aquela manifestação de vontade acontecer, fui eu quem tive aquela manifestação. Obviamente, em todas as hipóteses anteriores, né, eu posso também utilizar a qualificada para quem já tem o token, né? Ela exige essa assinatura eletrônica no caso de registro de bens imóveis, né? Então, olha só, recentemente tem saído uma série de normas permitindo, inclusive, a realização de escrituras públicas de venda de imóveis no tabelião de forma remota, e aqui vem reforçar e colocar a necessidade, nesse caso, da assinatura eletrônica qualificada. Além disso, né, todos os atos dos chefes do Poder Executivo, né, toda vez que ele está se manifestando, ela tem que ser feita, né, os chefes de poderes executivos, né? Então, ministros, né? Nesse sentido, tem que utilizar também esse formato da assinatura eletrônica. Uma novidade que ela trouxe também bastante interessante é em relação à área da saúde, né? Então, ela validou o uso dessas assinaturas eletrônicas nos documentos assinados por profissionais de saúde dentro da sua atividade. Olha que interessante, né? Então, isso tudo tem a ver também um pouco, no caso, com a pandemia, para acelerar as medidas, né, em relação à proteção da população. E trouxe também a possibilidade das receitas médicas, né? Recentemente também saiu uma norma sobre telemedicina e agora vem a MP também reforçando essa possibilidade do uso do meio eletrônico, né, para as receitas médicas, né? Então, a assinatura eletrônica do profissional. E tem ali na norma uma série de regrinhas do que tem que ter na receita em relação à qualificação do profissional, descrição do produto que está sendo feito, né, mas permite essa assinatura eletrônica. Então, ficou bastante interessante também essa questão. Além desses aspectos, ela traz também a importância do ITI dentro do ecossistema, né, que é o Instituto de Tecnologia e Informação do Rio de Janeiro, que vai assessorar os outros órgãos. Não vou entrar muito aqui nesse mérito, aqui eu estou focando nas questões que vão afetar as empresas mais no seu dia a dia.
E também traz um pouco a questão do licenciamento entre os órgãos públicos que vão utilizar o código aberto entre as empresas que tenham algum tipo de assinatura eletrônica, que eu também não vou me adentrar muito aqui, né? Então, acho que era isso que eu tinha para hoje, para falar com vocês. É uma medida nova que vai fomentar, embora ela seja focada na relação com o governo é um grande contratante. Então, uma vez que o governo adota, isso vai induzir a iniciativa privada a também utilizar bem mais a assinatura eletrônica, até porque, como eu falei para vocês, a gente já tem uma norma desde 2001 que permite isso. Então, era isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Aqui estão os meus contatos, né? Quem quiser me adicionar no LinkedIn para acompanhar os vídeos, e a ideia é sempre a gente estar alimentando aqui no canal novos conteúdos de direito digital, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.